A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez nessa manhã, estamos aqui refletindo a palavra de Deus. Gostaria que nos acompanhasse uma leitura que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Uma passagem que para muitos já é conhecida. Diz a leitura bíblica, a passagem bíblica. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém? Ignoras a ocorrência desses últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todos os homens. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas deixou de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expuseram-nos o que seu respeito constava a todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomou ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Amém. Deus, meu Pai, diante da Tua palavra, nós rendemos graças, te agradecemos por esse domingo que Tu nos concede. Estamos aqui, Pai, refletindo um pouco, Pai, que Teu Espírito Santo possa falar conosco essa manhã, abençoando-nos, ó Pai, com a Tua palavra, com a Tua presença. Assim, Deus, eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estamos num domingo muito especial em que nós comemoramos, né, a ressurreição de Jesus Cristo. Domingo de Páscoa. E nessa manhã nós estamos lendo uma passagem bíblica que tem muito a ver com esse período. Nós vemos aqui dois discípulos, duas pessoas que conheciam até Cristo. E eles estavam caminhando, saindo de Jerusalém para outra cidade. E o relato bíblico aqui diz que eles conversavam a respeito das coisas que haviam sido sucedidas. Enquanto se conversava aquilo, Jesus se aproxima dele. Eu quero falar um pouco sobre algumas ações que nós tomamos, que nós vivemos e que muitas das vezes não reconhecemos e não observamos tanto quanto Cristo está próximo de nós. Esses homens aqui, eles estavam entristecidos, decepcionados. A palavra diz que eles esperavam, que tinham um anseio, tinham uma vontade de que algo acontecesse da forma que eles imaginavam que deveria acontecer. Por conta das situações não ter acontecido da forma em que eles gostariam que acontecesse, eles vinham caminhando, entristecidos, murmurando. E aqui eu fico pensando em nós, que às vezes fazemos planos, às vezes temos necessidades, às vezes programamos muitas coisas e não acontece como nós gostaríamos que acontecesse.
E talvez nós nos encontrarmos exatamente como esses dois discípulos, entristecidos, murmurando, e não percebendo a proximidade de Jesus Cristo, não percebendo o agir de Deus. Meu querido, minha querida, essa manhã, eu quero iniciar essa nossa reflexão dizendo que nem tudo que nós projetamos, planejamos, que saiu de repente de nossa perspectiva, não quer dizer que Deus não esteja presente, agindo da forma dele. E é interessante que quando nós almejamos algo que não acontece, além de não percebermos o agir de Deus, nós ainda questionamos, como esses homens fizeram aqui. Eles questionam, eles estão preocupados. Jesus Cristo está andando próximo, eles estão lá, não estão nem ligando, eles não estão nem sentindo, porque a murmuração, a decepção, a forma de ver as coisas terrenas de uma forma momentânea, faz com que a gente não entenda o agir de Deus, a presença de Deus. Esses homens, eles estavam aqui no versículo 17, diz que eles pararam entristecidos. A tristeza, quando não é muito bem trabalhada, faz com que não percebemos o tanto quanto Deus está próximo de nós. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Decepções virão. Situações que nós não gostaríamos que acontecesse, chegarão na nossa porta. Planos que nós almejamos, que nós sonhamos, e de repente não aconteceu, e nos deixou triste, isso não é motivo para você pensar que está sozinho. Esses homens, eles estavam se distanciando de Jerusalém, se distanciando da casa do Pai, se distanciando, eu posso trazer aqui uma aplicação, se distanciando do próprio Deus, por conta das perspectivas que não foram agraciadas, os projetos que não foram alcançados. E eles se distanciam de Jerusalém, e aqui eu posso trazer essa aplicação. Porque muitas das vezes distanciamos de Deus, porque Deus não fez aquilo que nós almejávamos e queríamos que Ele fizesse. Deus é o Senhor da tua história. Deus sabe o melhor para todos nós. Aqui esses homens, eles não estavam entendendo, então foi necessário que Jesus Cristo começasse a apresentar. Mas interessante que antes de falar isso, o versículo 21, ele vai dizer, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Por conta de esperar, e já se passou-se 3 dias, aqueles 2 discípulos, eles achavam o quê? Não tinha mais jeito. Já se passou-se o tempo de haver uma solução. Olha como é interessante que o distanciamento das coisas de Deus faz com que a gente não perceba, além do agir de Deus e a proximidade de Deus, nós percamos a esperança de que Deus pode agir. Deus ressuscitado, o Deus que nós falamos agora na Semana Santa, é o Deus que continua a agir, que agiu naquele momento e age hoje, porque Ele ressuscitou, Ele está no nosso meio, Ele está entre nós, é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Para de achar que tudo está perdido. Para de achar e de murmurar, porque não aconteceu. Esses homens estavam sentindo perdas. Eles achavam que não tinha mais jeito. Mas agora Jesus se aproxima e por conta da descrença deles, a desesperança faz com que ele não encontre esse Cristo que está tão próximo. E o que é mais interessante, a distância de Deus faz com que eles sejam pessoas agora céticas, não acreditam mais nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Desesperançado.
Muitas pessoas hoje, por conta da dificuldade, estão desesperançados, estão entristecidos, estão se distanciando do Pai. Mas nessa manhã Deus te traz para poder falar que Jesus Cristo está muito mais próximo do que você imagina. Ele está no controle. Ele está tão próximo de ti que ele começa a mostrar que as coisas acontecem para o bem daquele que ama e teme ao Senhor. Talvez não seja da tua forma, mas eu quero te dizer que a forma de Deus é a forma mais correta, é a forma mais eficaz. E eles continuam a ter esse discurso, essa conversa. E eles falam que mulheres viram, eles falam, talvez aqui eu possa até fazer assim uma perspectiva de que eles falam desacreditando. É verdade que algumas pessoas, mulheres que estavam conosco, nos surpreenderam dizendo que tinham visto, mas esses homens não viram. Então, Jesus Cristo faz uma afirmação para você, para mim, para nós, todos, em que em algum momento perdem a noção do agir de Deus de uma forma sobrenatural. Ele diz, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo, quando tu murmurar, você está esquecendo quem é esse Deus. Quando você desistir, você está sendo um tolo, achando que Deus não pode agir. Deus é o Senhor da tua história. E ele começa aqui a relembrar tudo, porque é muito importante isso, porque às vezes nós murmuramos e é necessário nós relembrarmos aquilo que Deus já fez na nossa vida. A murmuração é uma das piores ações de ingratidão. Eu fico imaginando tanto quanto Deus se entristece quando nós murmuramos de algo, ele como diz assim, você esqueceu do que eu já fiz por você? Aqui Jesus Cristo está relembrando esse pessoal. Quando se aproxima do local ao qual eles vão estar finalizando a sua viagem, diz a palavra de Deus que eles se constrangem e querem agora a companhia daquele homem, que até o momento ele não reconheceu. Porque a presença de Deus constrange a nós andarmos e vivemos e queremos comunhão com Ele. Interessante isso. Às vezes você pode estar dizendo, o meu coração está frio. A frieza do coração faz com que você não tenha vontade de ter comunhão com Deus. A murmuração faz isso acontecer, mas quando Deus chega mais próximo de você e revela o tanto que Ele já fez por ti, a necessidade da comunhão volta a aparecer. Fica conosco porque é tarde, o dia já declina. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo entra e quando Ele está à mesa, que Ele abre, corta o pão, eles reconhecem. Eu quero dizer que na nossa caminhada vai haver momentos de tristeza, vai haver momentos de desilusão, mas o Cristo ressuscitado, que neste domingo nós celebramos na Páscoa, Ele é o Deus que nos relembra o tanto que Ele já fez por nós. Ele é o Deus que caminha junto conosco no meio da tristeza. Ele é o Deus que está disposto a caminhar com você até onde você for e revelar o tanto que Ele pode fazer mais por você. E aconteceu que foi aberto os olhos, eles reconheceram e eles disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura. Deus falando no caminho. É como se tivesse Deus está falando com você na sua estrada, na sua história. Presta atenção ao agir de Deus. Presta atenção à aproximação de Deus. Não deixe que as tristezas, as lutas e as desilusões façam com que você não enxergue o tanto que Jesus Cristo está próximo. Eu quero finalizar orando por você. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, perdoe nossos pecados e nossas palavras, muitas das vezes de murmuração. Palavras em que revelamos o tanto quanto nós somos ingratos, Senhor. Tu és um Deus bondoso, Tu és o Deus que tem nos protegido. E nesta manhã, Deus, eu te peço perdão.
Visita, meu Deus, cada um que está ouvindo essa mensagem, derramando a tua graça, a tua paz e teu direcionamento. Que Deus lhe abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.